Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje nós vamos falar do olho humano e das lentes que formam o olho humano, né? E como é que se formam as imagens. Vamos falar um pouco do daltonismo, vamos falar um pouquinho da miopia, da hipermetropia, da presbiopia, né? Do astigmatismo. O que são essas coisas que a gente encontra no nosso dia a dia e tem a ver com as lentes e a formação das imagens que nós estudamos lá atrás nas lentes convergentes e divergentes. Não é verdade? Aqui nós vamos trabalhar, claro, com um conjunto de lentes, que é o olho humano. Então a aula de hoje está bem legal. Não está inscrito no canal ainda, mas se inscreve agora, ativa o sininho, dá um like, faça um comentário. Quando você dá o like, quando você faz o comentário, é sinal que tu está participando do canal. E o que acontece? Esse canal ele vai ser apresentado para outras pessoas que precisam desse conteúdo. Lembra da dificuldade que a gente tem como canal de educação de se propagar? Pô, gente, tem um monte de canais aí que falam um monte de besteira, tá? Tem até canais de fake news, e eles conseguem um monte de likes, um monte de comentários e são esparramados. E a gente aqui fazendo um trabalho que é um trabalho sério, trabalhando em cima de conteúdos que vocês precisam para vestibular, Enem, para o colégio, para a faculdade, para tudo, tá? A gente também quer ter esse espaço. Quer que isso também venha para desvendar um pouco esses mistérios que são os mistérios das ciências, da física, da química, etc. E deixar a ciência mais em voga, deixar a ciência mais aberta, que as pessoas consigam ter mais contato com ciência e de maneira gratuita. Né? Vai lá, acessa o canal, vai ver o conteúdo de maneira gratuita. Né? Eu falo de matemática, falo de física, falo de química. Então, é um canal diverso. Então, se você puder dar essa mão, de dar o like, de fazer um comentário, para que eu saiba como é que está chegando em vocês essas imagens, tá? E vocês vão ajudar muito mesmo. Tá bom? E curta o vídeo que vem agora, que esse vídeo é bem interessante. Vai falar de umas coisas bem interessantes sobre o nosso olho. Tá bom? É isso aí. Pessoal, nesse primeiro momento vamos falar um pouquinho do olho humano. Já apareceu um olho aí, né? Daqui a pouco a gente vai até colocar uns comentários ali. Então apareceu um olho. Vamos falar um pouquinho desse olho humano, que é bem interessante. Vamos falar primeiro das partes do olho, para que a gente se imagine como se forma essa imagem, tá? Isso vai ajudar bastante a gente a entender o olho humano, tá certo? Vamos lá então para as partes do olho humano. Então peguei e botei um desenho aí e eu vou apresentando para vocês. Vamos começar pela córnea, que é a parte mais externa do olho, que é um tecido, tá? A córnea, ela não só protege o olho, mas ela tem que ter um formato adequado. Se há pequenas distorções na córnea, a córnea não é bem formada, isso pode gerar uma imagem ruim lá, tá? Então a córnea, ela é muito importante, além de proteger o olho, tá? Ela também vai funcionar como lente também, dentro desse conjunto todo aí, certo? Agora, olha só, existe logo após a córnea uma coisa chamada humor aquoso, que é um líquido. Esse líquido é importante porque ele nutre a córnea e nutre o cristalino, que é a nossa principal lente. Além de tudo, ele mantém a pressão, ele regula a pressão interna do olho. Né? Inclusive, quando se vai no oftalmologista, uma das coisas que ele mede é a pressão do olho. Ele mede a pressão que há desse humor aquoso. Então, o odone é uma água, é um líquido com algumas substâncias dissolvidas, é isso? Exatamente. É uma mistura homogênea, tá? Que tem substâncias dissolvidas nesse humor aquoso que vai nutrir também, tá? A córnea e principalmente o cristalino ali, tá certo? A íris é interessante. A íris é uma membrana que é colorida. Pô, dá a cor do olho, né, prof? Dá a cor do olho. Dá a cor do olho da gente, né? Olha aí, ó. Olha o olho do prof, que cor é. Muito bem. Que é linda, né? Linda, porque tem, independente da cor do olho, né? Esse olho que apareceu aí, que mistura um castanho com verde, né? Tem olhos misturados, assim, que é muito bonito, né? Então, essa parte da cor do olho, que é a íris. E a íris, ela é uma membrana que ela pode expandir e diminuir. E ela vai fazer com que aquele buraquinho que está preto ali, né? Porque não tem luz lá dentro do olho, né? Então fica escuro, tá? Que é a pupila. A pupila é esse orifício que existe lá ali na íris e que ele aumenta e diminui. Ah, professor, é verdade. Se está muito escuro, o que acontece? A pupila aumenta. Né? E se está muito claro, a pupila diminui. Quando uma pessoa tem um olho muito bonito e está no cinema, e os caras querem que apareça o olho, eles botam grande iluminação. E o que acontece com a pupila? A pupila diminui, o buraquinho diminui, tá? E esse buraquinho diminuindo, tá? Faz com que, né, diminuindo o buraquinho, apareça mais a cor do olho. É.
Eu até sempre brinco até, né? Quando a gente tem problema de visão, eu tenho problema de visão, tô usando óculos e vocês têm, tu tá sem o óculos, mas tu quer enxergar melhor, tu pode fazer eu vou ensinar uma manhãzinha aqui. Pode fazer uma manhãzinha. Tu faz assim, ó, tu faz com a mão, faz um canudinho com a mão, tá? E tu aproxima do olho. Eu vou te dizer, tua visão vai ficar perfeita. Tu diz assim, pô, eu não enxergava nada, pô, aí eu fiz aquele esquema do prof lá, tá? Eu tinha miopia, hipermetropia e tal, e eu comecei a enxergar legal. Exatamente. Tá? É uma maneira de tu enxergar legal, porque tu diminui a entrada de luz, a pupila está já de um tamanho X, e tu diminui a entrada de luz, diminui a quantidade de raios de luz que entra no olho, e tu consegue formar uma imagem, né, mais perfeita. Né? É legal isso, né? Ó, não tem óculos, vai aí para a mão mesmo, né? E enxerga pela mão. Então, a íris e a pupila. Vamos só deixar bem claro ali no nosso desenho, já que apareceu um olho ali, ó, tá? O que é a íris. Então aqui está a íris. Olha, estou escrevendo lá, tá? E vamos botar em que amarelinho? Vamos botar em amarelinho, tá? Aonde está a pupila. Oi, pupila ficou ruim de escrever de amarelinho, vamos escrever de azulzinho mesmo, né? Então, pupila. Tá bom? Ficou bem claro onde é a pupila e onde é a íris. A íris é o coloridinho, né? Certo? Depois vem o cristalino. Gente, o cristalino é topzera, gente. O cristalino é uma lente de 8 a 10 milímetros de diâmetro. É uma lente que ela pode ser regulada. Se vocês forem observar, nós temos músculos ciliares, músculos que ficam em cima e embaixo dessa lente, tá? Que eu estou circulando lá em verdinho, e esses músculos eles ajustam o foco dessa lente. Que é como eu digo assim, nós temos um foco automático, né? Se eu estou olhando lá para o fundão, lá, ó, estou focando lá. Se eu estou olhando para perto, estou focando na frente. Esse foco é automático. E é a musculatura que vai fazer esse foco funcionar. Pô, legal, aí a imagem acaba ficando nítida, né? Pô, legal isso, né? Então, e o cristalino é uma lente. Que tipo de lente, professor? Uma lente biconvexa. Biconvexa. Professor, então, teoricamente, a imagem que se forma lá no olho, ela é de cabeça para baixo, porque a lente biconvexa tem isso, né? A gente já olhou, porque a lente biconvexa é uma lente convergente, uma lente de borda fina. Perfeito, beleza, estudou, hein? Estudou, hein? É verdade. É verdade. A imagem se forma de cabeça para baixo. Quem corrige a imagem é o cérebro que desvia a imagem, gente. Ó, muito legal isso, tá? Também. Certo? Então, veja aí, ó, aí apareceu ali ó, um conjunto de lentes, então, né? Que é formado pela córnea, pelo humor aquoso, né? Aí entra a entrada de luz que é ali entre a íris e a pupila, depois a grande lente da gente, que é essa lente biconvexa chamada de cristalino. Bom, agora olha só, passou aí a imagem, vai passar pelo olho. Teoricamente o olho tem que ter 23 milímetros de comprimento. Quando essa distância, ela com o tempo, ela pode diminuir, pode aumentar, tá? E aí pode acontecer da gente ter problema de visão, tá? Pode ser sim, tá? Então, aí vai bater lá no fundo do olho a imagem. Então, ela vai passar pela aquela região do grão do olho ali, né? E vai lá no fundo se formar a imagem. Aonde? Na retina, que no desenho aparece em amarelo ali. Na retina, nós temos os bastonetes e os cones, gente. Os bastonetes é onde se formam as imagens em preto e branco, tá? As imagens cinza, tá? Com todos os tons de cinza. E nós temos os cones, que podem ser azuis, podem ser verdes ou vermelhos, tá? Que vão dar o colorido para a imagem. Ah, que legal! Então tem os bastonetes e os cones. Claro, tem muito mais bastonetes do que cones, mas aí a imagem vai ficar colorida porque a gente vai misturar aí o azul com o verde, com o vermelho, que são cores básicas. E aí vão formar a imagem colorida. Vão dizer que legal isso, né? Então, por exemplo, cachorro ele não tem os 3 tipos de cones, então tem 2 tipos de cones. Então a imagem vai se formar de uma coloração diferente. Tem pessoas que têm o daltonismo, em que esses cones ou algum desses cones não funciona direito, tá? Então a imagem vai se formar numa coloração diferente, certo? Bom, e aí no daltonismo, no caso do daltonismo, que foi estudado pelo Dalton, John Dalton, que é aquele cara do modelo atômico, o primeiro modelo atômico, o modelo de Dalton, foi estudado, né, por ele, porque ele era daltônico.
Ele percebeu que ele enxergava as imagens de colorações diferentes, ele percebeu, e aí ele vai começar a estudar o daltonismo, tá? Que vai ser, então, homenagem a ele, se deu o nome dessa situação aí, onde os cones ou não funcionam bem, ou algum cone não funciona. Então, tem várias possibilidades do daltonismo, tá, gente? Então, pode ser um cone azul que não funciona bem, pode ser um cone verde que não funciona bem, pode ser um cone vermelho que não funciona bem, tá certo? Então, aí, nós vamos ter o daltonismo quando os cones não funcionam bem, então a imagem colorida se forma de maneira diferente. Já me perguntaram o seguinte, prof, pode as pessoas enxergarem com colorações diferentes? Claro que pode, tem até brincadeiras que se faz com isso, né? Por quê? Porque nesses cones aí, alguns deles funcionam melhor que outros, e a gente acaba formando a imagem com colorações diferentes para pessoas diferentes. Então a gente não enxerga na mesma cor, tá? Eu enxergo vermelho, outra pessoa enxerga vermelho, mas será que o meu vermelho é igual ao vermelho do outro? Depende do funcionamento do meu cone, como é o meu cone. Tá bom? Legal isso, né? Então, formação das imagens aí, certo? E uma outra coisa que é importante é o nervo óptico. O nervo óptico que captura essa imagem que vem de cabeça para baixo, certo? A imagem que vai aparecer de cabeça para baixo e que ele corrige essa imagem aí que vai aparecer de cabeça para baixo e faz com que a gente enxergue, né, a imagem como se fosse uma imagem normal, né? Uma imagem como se fosse uma imagem direita ou direta, tá certo? Mas como o conjunto de lentes aí é convergente, lembra que a gente vai acabar formando a imagem de cabeça para baixo, tá certo? Muito bem. Agora vamos dar uma olhada nos tipos de problemas que podem aparecer no olho humano e como é a visão normal, tá certo? Então, vamos lá. Bom, muito bem, vamos começar pela visão normal, não é verdade? Então, veja bem, pela visão normal, imagine que há um ponto lá está longe o ponto, né? Um ponto longe, certo? Esse ponto que está longe, tá? Ponto longe, tá? Com a luz que vem paralela ao eixo principal, né? Lembra que a nossa lente aqui, a principal lente, ó, tem o centro óptico bem ali onde eu botei ali, ó, o centro óptico dela, tá? E aqui, ó, teria a passagem do eixo principal, ó. Então aqui está o eixo principal, certo? O EP, né? O eixo principal. Então a luz que vem paralela ao eixo acaba formando uma imagem lá onde? Lá na retina, que eu chamei lá de pelinha, estou sublinhando lá. Então, peguei um ponto P longe, os raios de luz vieram paralelo ao eixo principal, eles vão bater num ponto lá na retina, que é o ponto focal ali, né? Então, beleza. Né? Lembra, vem paralelo ao eixo, passa pelo foco. Se eu tenho uma situação aonde eu tenho um ponto P que está próximo, então aqui um ponto P próximo, ó, gente, estou botando lá, ó. Tá? Até está desenhado o ponto P ali, botar uma flechinha. Tá aí o ponto P que está próximo. O que acontece? Nós temos raios de luz aí, tá? Que vêm divergentes, tá? E que a lente vai ter que fazer eles convergirem. Então, passou pela lente, eles convergem. Mesmo que eles venham divergentes, tá, gente? Eles convergem e vão bater lá no mesmo ponto P. A gente chama a visão, quando tu olha longe e enxerga as coisas longe, com nitidez, que é a formação lá na retina do ponto, chamado ponto P', a gente chama de visão relaxada, tá? Então, a imagem está longe, eu peguei um ponto da imagem, só para a gente fazer verificação, né? Um ponto da imagem. Então, a gente vai formar ela em cima da retina. Beleza. E se os raios de luz vierem divergentes, passarem por um ponto que está perto, que está próximo do olho da gente, de 20 centímetros em diante, a visão a gente chama de visão acomodada. Tá? Mas ele tem que estar próximo, tá? A gente falei 20 centímetros em diante, que é a partir de 20 centímetros que a gente começa a enxergar bem. Tá? 20 centímetros da lente. Certo? Então, sei eu, tá perto aí, tu já tá usando esse sistema aí, tá? Então a gente chama de visão acomodada. Então tem a visão relaxada e a visão acomodada. Com relação à miopia, agora vamos falar um pouquinho da miopia, a visão míope. Primeira coisa, ó, lembra que eu falei para vocês que a imagem se forma de maneira invertida, tá? Quem corrige é a retina. Então aqui tu tens o objeto, que é uma vela, né? Então tu tens o objeto, botar um ozinho ali, e tu tens lá a formação da imagem. A imagem ela vai se formar bem em cima da retina, gente. Quando a imagem se forma bem em cima da retina, tu tem uma visão que é a visão normal, ou seja, uma visão nítida. Tu vai ter uma imagem nítida do objeto. Qual é o problema? O problema é quando o grão do olho da gente ele fica um pouquinho maior, tá?
E aí, o que acontece em relação à lente, tá, gente? Sempre o grão do olho em relação à lente. Eu falei em 23 milímetros antes, mas isso pode variar, tá? De acordo com o tamanho da lente também, tá? Então, de acordo com o tamanho da lente, o grão do olho ele aumenta. Então, o que que acontece? A imagem, ela vai se formar nítida. Nítida, gente. Nítida. Não é que ela não vai se formar na retina. Vai se formar na retina. Então, ela vai até a retina. Só que nítida ela se formaria antes de chegar na retina. É como se o olho tivesse um pouquinho maior, tá? Mais compridinho. Então, a imagem nítida se formaria antes de chegar na retina. E aí nós temos o problema chamado miopia. Ah, professor, então isso que é miopia, porque a imagem, quando vai chegar na retina, e ela vai chegar na retina, ela vai se formar de maneira embaçada. E isso ocorre muito com objetos que estão longe, tá? Naquela visão que a gente chama de visão relaxada, tá? Quando o objeto está longe, tá? Tu não enxerga direito, fica embaçada uma imagem que está longe. Ah, viu só? Então, é porque a imagem se forma antes de chegar à retina. Que imagem é essa que eu estou falando? A imagem nítida. É como se o foco tivesse ali, tá? Antes de chegar na retina. Então, não está bem em cima da retina. A imagem já não é uma imagem legal, né? É uma imagem embaçada, certo? E como é que eu corrijo isso, professor? Bom, eu tenho que pegar e jogar essa imagem para o fundo do olho, é na verdade. Se eu conseguir colocar uma lente ali, dentro desse conjunto de lentes convergentes, colocar uma lente que joga a imagem para cima da retina, a imagem fica nítida. Que lente é essa? A lente divergente. Então, olha só que legal. Ó. Então, nós vamos ter uma lente aqui de borda grossa, ó, que é uma lente divergente, que quando vai no oftalmologista, ele vai fazer o processo, saber qual é a lente adequada, qual é a lente que vai largar essa imagem realmente em cima da retina. Olha só, juntando a lente divergente com o conjunto de lentes convergentes, a imagem acaba parando na retina. Ó, não esquece que a lente do olho é uma lente, ou o conjunto de lentes do olho é convergente, tá? Ah, professor, que legal. E aí eu tenho um conjunto de lentes divergente e convergente que acaba largando a imagem aonde? Em cima da retina, e aí eu fico com uma visão normal, tá? Então eu faço a correção. Ah, legal. Tá? Então a ideia é jogar a imagem, tá, para cima da retina, ou seja, o objeto está lá, né? E aí a minha lente aqui ela consegue fazer isso aí, tá? A minha no caso não, porque eu tenho um outro problema, que é a hipermetropia, tá? Mas muita gente, a maior parte das pessoas, elas têm miopia. A imagem mais distante fica embaçada. Para mim, a que fica mais embaçada é a imagem que está próxima. Professor, como é que seria essa aí, né? Pois é, exatamente essa que a gente vai ver agora, tá? Então, essa aí é a visão míope, certo? Vamos para a próxima visão. Bom, olha só. Como é que é a visão hipermétrope? A hipermetropia. Olha só, vamos chegar na ideia da visão normal. Primeiramente, vamos olhar a visão normal. A visão normal seria tu largar a imagem em cima da retina. É ou não é verdade? Ou seja, tem um objeto lá e vai largar a imagem em cima da retina. Vai dizer, bom, legal. Tá? Essa é a visão normal, né, professor? É a imagem nítida porque ela se forma em cima da retina. Agora, olha só. Imagina só como se o olho tivesse encolhido um pouco, o olho tivesse diminuído um pouco, e aí a imagem, ao invés nítida, a imagem nítida, ao invés de se formar em cima da retina, a imagem nítida se formaria passando a retina. Como assim, professor? Essa imagem não vai se formar, né, gente? Essa imagem não vai se formar, que fique bem claro isso, tá? Mas olha onde está a imagem que se formaria de maneira nítida. Ela está depois do olho. É como se o olho tivesse apertadinho, o olho tivesse encolhido, tá? O olho tivesse uma, um tamanho menor. Isso pode acontecer com o passar do tempo? Claro que pode, gente, claro que pode. O organismo da gente vai sofrendo alterações com o passar do tempo. Sim, assim como tem o crescimento da gente, depois na passagem que vai depois do crescimento, ele vai se alterando, ele continua se alterando. Tanto ele continua se alterando que a gente envelhece, é ou não é verdade? E são essas alterações que podem acontecer que levam, então, a esses problemas com relação à visão. Ah, professor, então quer dizer, a imagem nítida vai se formar depois que passa o olho. Aí quer dizer,
quando chega no olho, a imagem se forma embaçada. Exatamente. Se eu tirar o óculos aqui, gente, tá? Eu vou enxergar a tela do computador com uma imagem embaçada, tá? Porque justamente, tá? Porque eu tenho que usar uma lente que vai corrigir esta imagem e jogar essa imagem em cima da retina, tá? Que lente seria essa? Bom, vamos dar uma olhada aí. Olha que lente. Ah, lente de borda fina. Ah, tá parecendo que a minha é de borda grossa, mas não é. É de borda fina, né? Uma lente do tipo convergente. Ela seria uma lente de borda fina aqui, ó. Meu desenho não tá com borda tão fina assim, tá? Mas a lente que eu uso, gente, é a lente convergente. Professor, é como se fosse uma lupa. A tua lente é como se fosse uma lupa. Exato. Tá? É como se fosse uma lupa. Ela causa aumento quando tá pertinho. É, que é o caso da lupa, né? Tu botar uma lupa, tu vai ver que vai aumentar o tamanho da imagem. Tá? E olha o que aconteceu lá com a imagem. No momento que eu estou usando essa lente, a imagem foi jogada para cima da retina. Lembra sempre que quem vai verificar que lente tu vais usar é um exame que tu faz no oftalmo. Ele vai trocando as lentes ali até que tu chega a uma lente que dê certinho. Tu diz assim, ah, a imagem está nítida agora. Ele vai dizer, ah, então tá. E aí ele vai dizer o teu grau. Ah, tu tá com 2 graus de hipermetropia. Beleza. Esse grau para nós aqui na física a gente chama de divergência, tá? E eu vou fazer umas aulas depois falando desse assunto aí na sequência aí, tá? Falando de divergência, falando de formação da imagem com relação a distanciamentos, etc. Que é um assunto interessante também, tá? Bom, mas olha só. Então aí eu vou usar uma lente convergente para corrigir as lentes convergentes. Então vai ficar convergente, convergente, tá? Mas eu faço a conversão simplesmente para aproximar a imagem, que a imagem nítida estava se formando depois que passava o olho, que aí nem vai se formar a imagem, na verdade, não vai se formar a imagem depois do olho, né? Mas a imagem nítida vai se formar depois. Então eu jogo a imagem para cima da retina e se formando a imagem em cima da retina, ela se forma de maneira nítida, certo? Outros tipos de problemas que a gente pode ter e que podem cair no vestibular, Enem, que é bom que a gente saiba, né? Que é o astigmatismo. O astigmatismo é quando a gente pega, normalmente com pontos muito próximos, tá? E tem mais de um foco, tá? Uma visão normal, tu tem um ponto focal só, lembra? Que é tu pega um ponto do objeto, vai jogar um ponto na imagem. E ela vai se formar bem em cima da retina, né? E vai se formar no ponto focal. No caso do astigmatismo, tem mais de um ponto focal. É porque a lente tem umas certas ondulações, tá? Isso pode acontecer no cristalino, tá? Mas normalmente ocorre lá na própria estrutura, né, que recobre o olho, um tecido que recobre o olho, né? Ou no conjunto ali, certo? Mas pode ser ondulações. Essas ondulações vão formar mais de um ponto focal, o que dá uma imagem distorcida. Então, a imagem do astigmata, ela é uma imagem distorcida, certo? Agora, olha só, tem um outro problema de visão que ocorre com o passar do tempo, com a idade, que é chamada presbiopia, também chamada de vista cansada, certo? A vista cansada é porque a nossa musculatura já não está funcionando de maneira muito perfeita. Lembra que a gente ajusta o foco pela musculatura. Eu andei comentando lá para vocês que nós temos uma musculatura ciliar que aperta a lente e faz com que a lente acerte o foco, né? Ou seja, o cristalino ele vai sofrer esse aperto ou afrouxamento, né? Para que a gente consiga acertar o foco. Então a gente não tem mais muito precisão no foco. A gente fica não enxergando nem bem de perto nem bem de longe. Quer dizer, fica com os dois problemas. Isso é chamado de presbiopia, também chamado de vista cansada. Tá certo? Bom, gente, eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia, tá? Que são coisas do nosso cotidiano, que muitas pessoas têm, né? E que o que acontece é a formação de uma imagem que não é uma imagem nítida, né? Só para a gente revisar. Vamos dar uma revisadinha aí, rapidinho. Tá? No caso da miopia, é porque tu formaria a imagem nítida antes de chegar na retina. No caso da hipermetropia, é que tu formaria a imagem nítida passando da retina. No caso do astigmatismo, é porque há uma certa deformidade dos tecidos que formam as lentes do olho, as lentes convergentes do olho, e aí
vai ter mais de um ponto focal, formando uma imagem que pode ser duplicada, uma imagem que não tem uma qualidade muito boa também. Tá? E a presbiopia, ou vista cansada, é devido à musculatura, que com o tempo ela não consegue acertar mais o foco. E a gente acaba tendo que usar óculos para presbiopia também. Tá bom? Espero que tenha ajudado aí, tá? Até a próxima. Muito bem, gente. Vocês viram que as lentes, elas são importantes. E aí no olho da gente, que tem um conjunto de lentes que é convergente. Aí a gente fica pensando, pô, é interessante, né, professor, que a imagem se formaria de cabeça para baixo, né? Lá. E lembra que quem acerta essa imagem é o cérebro. E, professor, se o cérebro não conseguisse acertar essa imagem ficaria de cabeça para baixo? Sim. Seria um mundo meio estranho, né? A gente enxergar as coisas de cabeça para baixo, é uma verdade. O mundo seria de cabeça para baixo, certo? Então tem coisas legais aí, né? E é bom a gente saber que às vezes tu apresenta uma deficiência de visão, isso tem a ver com o tamanho do grão do olho em relação à lente, né? Que vai se formar lente. Veja que tem que ter uma perfeição entre o tamanho do grão do olho e as lentes, para que a imagem seja formada exatamente em cima da retina, tá? Além disso, a gente também falou do daltonismo, né? Que é bem comum. Às vezes a pessoa descobre o daltonismo em aula. Eu tive mais de um aluno que já descobriu que era daltônico em sala de aula, quando eu vou falar dessa aula de hoje. Tá? Tu fala e aí o cara diz, pô, eu sou daltônico e não sabia. Pessoal, aqui em cima tem uma chavezinha Pix. Se tu puder colaborar com o canal, pode colaborar com qualquer valor, tá? Qualquer valorzinho. Né? Gostou da aula, achou que a aula te ajudou a entender um conteúdo, te ajudou a ir bem numa prova, eu quase derrubei o microfone, tá? Ir bem numa prova, tá? E tu resolve, vou ajudar esse prof aí para ele continuar fazendo esse trabalho com química, física, matemática, tá? Que é um trabalho que é bem profissional, bem desgastante também, porque demanda bastante tempo. Às vezes eu tiro um dia para fazer 3 gravações só, gente, um dia inteiro, tá? E às vezes esse dia é um sábado, esse dia é um domingo que eu abro mão para aqui fazer esses vídeos do canal. Se puder ajudar, gente, ajuda. Vida de prof é vida de luta, tá? Pela educação, tá? E nós estamos nessa junto com vocês, tá certo? Um grande abraço para vocês, tá? E continuem curtindo o canal, tá bom? Até a próxima!